tá bom, eu entendi, eu sou pecador, eu não mereço a salvação, mas qual é a solução? Há salvação para mim? Uma saída para tudo isso? Paulo ele começa agora a demonstrar essa saída. Por isso ele inicia dizendo, mas agora, sem lei, mas, porém, todavia, tem salvação, tem jeito, não é o fim. Porque, olha, sem lei se manifestou a justiça de Deus. O que é essa frase sem lei? O que Paulo queria transmitir com essa palavra sem lei? Com essa frase sem lei? Eu vou trazer um exemplo aqui de um pastor que é tão conhecido, reverendo Augusto Nicodemos. Uma vez eu assistindo uma mensagem dele, justamente nesse capítulo, nesse versículo da carta aos Romanos. Imagina que você, da noite para o dia, necessita morar de favor na casa de alguém. Aconteceu alguma coisa na sua vida financeira e você necessitou morar na casa de alguém de favor. Como que você se sentiria? Você gostaria de morar de favor? Seria agradável isso para você? Eu imagino que para a maioria de nós, maioria esmagadora, grande parte de nós não iríamos gostar de morar de favor. Nós estamos acostumados, meus irmãos, a produzir alguma coisa, não é isso? Para dizer, olha, eu mereci, eu estou onde estou porque eu estudei, eu estou onde estou porque eu ralei, eu consegui ter uma boa saúde porque eu me disciplinei. Não é assim? Nós gostamos, né, de nos vangloriarmos. E mesmo que não exista uma vanglória, mas ainda existe uma verdade sendo dita. Olha, eu conquistei algo porque eu lutei, eu busquei aquilo. Não é isso? Então, você pegar e dizer, olha, eu não gostaria realmente de morar de favor, é porque na sua mente, e na minha, que eu também não gostaria, vem, olha, caraca, eu não quero morar de favor, até porque corre o risco, né, de eu ficar ouvindo algumas coisas aqui desagradáveis, né? Eu vou me sentir mal com isso, sem eu poder retribuir com algo, sem eu poder ajudar com algo. Eu me sinto incomodado com isso. Não, eu quero fazer alguma coisa. Nem que seja pagar uma conta aí junto, né? Eu acredito que todos nós, meus irmãos, iríamos nos sentir totalmente incomodados. Não gostaríamos nada dessa situação, mas não gostaríamos de morar de favor. Coisas que nós ganhamos, né? Imagina só, no seu aniversário, você ganhou um presente maravilhoso. Você não sente o desejo de devolver esse presente? Devolver no sentido de presentear a pessoa também? Não é isso que vem à nossa mente? Quando você é convidado para um aniversário, chega o aniversário de um familiar seu ou seu próprio, você não sente a vontade de retribuir? Não é isso que nós aprendemos? Dar e receber é uma troca. Gentileza gera gentileza, não é isso? Isso é algo humano, é normal, é comum. Não estou dizendo que é ruim. No entanto, o texto está nos dizendo aqui, olha, não há obras da lei que você possa fazer para que você seja justificado diante de Deus. Não há nada que você e eu façamos que irá nos dar o direito diante de Deus. Nós não podemos reclamar isso. Senhor, me justifique diante do seu tribunal. Me torne justo diante do seu tribunal porque eu mereço. Não, nós não poderemos dizer isso. Por quê? É sem lei, é sem as obras da lei. Sem ela, nós somos justificados. Sem ela, se manifestou, como está aqui escrito, a justiça de Deus. Não é por intermédio da lei. Nós vimos anteriormente que a lei, lá no verso 20, diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não serve para justificar a ninguém, muito menos para salvar alguém. A lei, ela só é para que nós venhamos a olhar para ela e dizer, eu pequei. A lei, ela serve para isso, para que você olhe para ela
como um espelho e diga: olha, eu pequei, eu adulterei, eu disse falso, eu falei falso testemunho. Caramba, eu sou um idólatra, eu sou uma pessoa ruim. É para isso que a lei serve. Ela não serve para que, a partir do cumprimento dela, nós venhamos a ser justificados, nós venhamos a ser salvos. Não. Paulo nos diz: olha, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Mas, meus irmãos, que justiça de Deus é essa? Tenho 2 pontos aqui para ser tratado rapidamente. Primeiro, a justiça de Deus, ela mostra que Ele é 100% justo. 100% justo. E o que isso significa? Ser 100% justo, meus irmãos, significa que Deus trata a todos de forma igual e sob medida. Deus não trata a ninguém com injustiça. Não há injustiça da parte de Deus. Não há. Eu já ouvi algumas pessoas atribuindo injustiça a Deus, para Deus, por alguma coisa que aconteceu ou não aconteceu em sua vida. Porém, elas necessitam entender que Deus é 100% justo. Ele não trata ninguém de uma forma além daquilo que é justo, de modo algum. É inconcebível isso. Não tem condição disso acontecer. Segundo, a justiça de Deus, presta bem atenção nesse segundo ponto, porque ele é muito importante que você entenda. Se tiver alguma coisa aí que possa te tirar a atenção, tire isso para que não te tire a atenção. Saia de perto. Escute. A justiça de Deus também mostra que Deus, ele não, repito, não perdoa pecados. Ele é um Deus justo. Ele não pode perdoar pecados. Caramba, meu irmão, o que você está falando? Isso aí é mentira. Não tem o Pai Nosso que diz: olha, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores? Pois é. Mas vamos entender o que está sendo falado aqui? Antes de nós nos escandalizarmos, né? Meus irmãos, pensa só em uma situação. Um homem, ele matou, ele estuprou, ele fez todo e qualquer ato abominável. Imagina algo horrendo, algo triste de se ver. As notícias que saem na televisão, que você fica horrorizado, com sangue nos olhos, que se tivesse lá, se avançava no pescoço daquela pessoa, por ter feito um ato tão ruim, tão imoral, tão sobre-humano, né? Algo que nem mesmo um animal faria. Imagina uma cena como essa, imagina uma notícia que você ouviu esta semana. Essa pessoa ela é presa. Nessa minha situação hipotética, essa pessoa ela não só mata, ela rouba, ela faz tudo que é de ruim. E finalmente ela é presa, ok? Ela vai a júri, ela está sendo julgada. Porém, num ato totalmente impensável, em algo que nós poderíamos pensar qualquer coisa, menos isso, o que? O juiz absolve o réu. Ele cancela todas as condenações. Ele não dá nenhuma sentença, nenhuma. Nem mesmo uma pensãozinha, nem mesmo uma multa, nada. Este homem que fez coisas terríveis sai pela porta da frente. Sabemos que isso acontece nos dias de hoje. Sabemos disso. Mas como que você teria diante de você um juiz como esse? Ele seria justo? É óbvio que não. É claro que não. Um juiz, para ser justo, ele não pode perdoar pecados, meus irmãos. Ele não pode absolver o ímpio. E Deus, ele é 100% justo. 100% justo. Ok. Agora eu acredito que entendi, meu irmão. Mas, então como que nós somos perdoados? Aí está uma pergunta que eu vou ter o prazer de responder. Se ele não pode perdoar pecados, então o que ele faz? Ele pune. Ele pune o pecado.
Você se sente punido pelos seus pecados? Você se sente condenado pelos seus pecados? Responde para si mesmo. Você se sente condenado pelos seus pecados? Você se sente punido pelos seus pecados? Você acha que tudo que você já passou na sua vida... Eu já ouvi algumas pessoas arriscarem, né, dizendo isso. Não, caraca, parece que eu joguei pedra na cruz. Pô, estou pagando por todos os meus pecados. Opa, peraí, vai com calma. Você acredita mesmo que já pagou por todos os seus pecados, por tudo que você já passou? Entenda que eu não estou aqui querendo ser uma pessoa sem empatia. Pelo contrário, estou querendo fazer com que você entenda que pagar pelos seus pecados necessitaria da sua condenação diante de Deus. Porque Deus ele é 100% justo e além de ser 100% justo, ele é 100% santo. E sendo 100% santo, ele não tolera pecado, nem 1%. Não tolerar significa que ele não compactua com o pecado. De modo que todo e qualquer pecado diante de Deus é punível. Exige uma condenação. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender que essa manifestação da justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, é Cristo Jesus. Ele é o único, exatamente o único que podia e que já foi, né, punido no seu lugar e no meu lugar. Essa é a única maneira. Sabe por que você não se sente punido? Sabe por que você não se sente condenado? É porque alguém já foi punido e condenado no seu lugar. Os meus e os seus pecados exigem algo muito mais do que alguns momentos de tribulação. Exigem muito mais do que uma doença que você já possa ter tido. Exige muito mais do que a perda de um ente querido. Exige a condenação eterna, inferno. É isso que o nosso pecado exige. Porque é cometido contra um Deus santo, justo, imaculado. É por isso que nós não podemos nunca, jamais nos sentir punidos. Porque nós não somos punidos em nada comparado com o nosso pecado. O salmista vai dizer, olha, Senhor, não me julgue segundo os meus pecados. Porque ele sabe o que está pedindo, ele sabe que os seus pecados exigem infinitamente mais do que ele já havia recebido. Meus irmãos, toda e qualquer tribulação que nós passamos é a graça de Deus. Não é punição, é a graça de Deus. Por que eu digo que é a graça de Deus? Porque a nossa dor é pequena? Não, não é isso. É porque diante de Deus 100% santo, necessitaria da nossa morte eterna. E não de um momento somente de tribulação e angústia. Não, de maneira nenhuma. Cristo Jesus, Ele é esta manifestação. É Ele que é através dele que sem as obras da lei, sem a necessidade de praticarmos, né, ou melhor, né, nem digo a necessidade, mas sem que, através das obras da lei, nós venhamos a ser justificados, porque Cristo, através de Cristo, a sua obra redentora, nós podemos agora ser justificados.